presidente Lula tem até hoje para sancionar o projeto da renegociação das dívidas dos estados. Conforme antecipou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alguns trechos devem ser vetados, principalmente aqueles que afetarão o resultado primário. A dívida dos estados com a União soma um montante de aproximadamente 765 bilhões de reais. E cerca de 90% de todo este valor pertence aos estados de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e São Paulo. E para repercutir este tema da dívida dos estados, converso agora com Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. Ótimo dia, Salto. Agradeço imensamente por estar aqui conosco hoje. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os telespectadores aí do CNN Money e da CNN. Um prazer estar com você. Prazer é todo nosso. Salto, me ajude a entender o que neste projeto pode ter impacto primário, ou seja, nas receitas e despesas do governo geral. Quando a gente olha para a renegociação de dívidas, pensamos talvez no pagamento de juros ainda futuros que incidirão sobre essa dívida dos estados. Já é a sexta ou sétima tentativa de renegociar com os entes federativos e a gente continua aí com este problema bastante latente, estados muito endividados, valores que superam 700 bilhões de reais. O que neste projeto pode ter efeito primário e pode ser alvo dessas sanções do presidente Lula? Olha, Gabriel, esse projeto é um dos piores projetos que avançou no ano passado no Congresso. Por quê? Porque ele permite a redução dos juros da dívida dos estados com a União. E o argumento é que o indexador era muito alto, porque os estados pagam juros demais, etc. Só que o fato é que você tem hoje uma indexação para essas dívidas, né, que foram renegociadas lá em 1997, no governo Fernando Henrique Cardoso, com a Lei 9496, que é um juro que é menor, inclusive, do que o Tesouro tem pago nas suas dívidas emitidas para o mercado. Os estados já tiveram uma mudança do indexador, inclusive quando o ministro Fernando Haddad era prefeito de São Paulo e houve a aprovação e promulgação da lei complementar para tratar desse assunto, que definiu que seria IPCA mais 4 ou Selic, aquilo que fosse menor. Agora você está reduzindo esse 4% de juro real. Por que isso tem impacto primário por si só? Porque os estados que tiverem esse juro real reduzido, eles vão ter uma cunha orçamentária para gastar mais. Se gastarem mais, o seu resultado primário, quer dizer, receita menos despesa sem considerar o juro, vai ficar pior. Portanto, o resultado do setor público consolidado fica pior. Quem é que cobra esse rombo? A União, porque a União é que tem poder para emitir títulos públicos e cobrir eventuais déficits ou resultados fiscais piores. A nossa estimativa aqui na Warren, Gabriel, é que o efeito desse projeto pode chegar a quase 2,5 pontos percentuais do PIB na dívida, na trajetória da dívida bruta, claro, no longo prazo, né, ao longo do tempo. É um efeito muito grande. Afora isso, tem outros tópicos no projeto que o Congresso piorou o texto, né, na tramitação, que a gente pode comentar também. Perfeito. Eu queria entender primeiro, antes da gente entrar nesses tópicos, por que é tão difícil solucionar este problema, Salto? A dívida é crescente, os estados continuam endividados, já é a sexta ou sétima tentativa, como eu mencionava, de renegociar com os entes federativos, a gente não consegue solucionar o problema e aí surgem estes projetos que, quando a gente para avaliar, são ruins, eles têm efeito primário, eles abaixam em muito esses juros cobrados. Há alguns cenários em que os estados podem pagar absolutamente nada, só corrigir o valor pela inflação, sem pagar nenhum juro. Então, claro, podem ser incentivados a gastar mais, a fazer investimentos em saúde e educação, que, claro, por si só entra como um gasto nas contas. O projeto ele pode ser interpretado como ruim, e aí a gente tem este problema aqui, o projeto é ruim, mas o problema também está aí, que é justamente esses estados muito endividados, sem uma solução óbvia. Por favor. Olha, dos estados mais endividados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, o único que faz a lição de casa para valer é São Paulo, que nunca ficou inadimplente, sempre pagou o serviço da dívida em dia e faz a lição de casa, enfim, né? Em 2022 eu fui secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo e pude ver de perto isso.
Os demais estão toda hora correndo atrás do prejuízo. Não avançam com reformas suficientes para conseguir produzir resultado fiscal à altura, acabam entrando nos programas de recuperação fiscal e depois criam uma espécie de moral hazard, né, como a gente fala em economia, de risco moral, porque voltam a gastar mais de novo e voltam a descumprir o acordo. E, claro, o Rio Grande do Sul avançou aí em reforma administrativa e outras questões, mas ainda aquém do necessário. Então, a verdade é que ninguém quer fazer ajuste fiscal, com raras exceções. Então, quando a coisa aperta, vão para a União, batem na porta e tentam de novo uma renegociação. Como o Senado tem, digamos assim, essa sensibilidade, né, em relação ao que os estados estão hoje fazendo, e aí está se aproximando as eleições gerais, nas quais se incluem as eleições de governador, então esse tema volta a aparecer. Mas quando você pergunta como resolver esse problema, né? Na verdade, o problema é o desajuste fiscal. É isso que precisa ser resolvido. Não é renegociar a dívida. Essa dívida já foi renegociada diversas vezes. O indexador que lá atrás, na lei que eu mencionei de 97, era IGPDI mais 6, podendo chegar a IGPDI mais 9, já foi trocado, como eu disse, né? Selic ou IPCA mais 4, e agora vai reduzir de novo. Então, quem é que vai pagar essa fatura? Todos nós, né? Exatamente. Você mencionava outros pontos que são problemáticos neste projeto. Queria abrir espaço para o senhor destacar alguns destes pontos. Nós temos condicionantes para que essa dívida seja renegociada, dentre elas uma antecipação de valores, por exemplo, com uma entrega de ativos dos estados para a União, a federalização de empresas estatais pertencentes aos estados. Há um outro ponto que é justamente o investimento em saúde, educação, outros setores, que pode também justificar abatimento dos juros. O que o senhor enxerga como um problema para este projeto? Também há um outro caso em que os estados vão contribuir para aquele fundo de compensação e aí, dependendo dessa contribuição, os juros ficam menores. É um projeto bem complexo e com muitas nuances, Salto. É um projeto muito ruim, né? Porque essas contrapartidas, na verdade, por exemplo, o Estado que entregar determinados ativos, então poderá ter uma redução maior nesse juro real. Só que esses ativos, muitos deles não têm liquidez, né? Por exemplo, a chamada dívida ativa dos estados, né? Que são aqueles créditos tributários que os contribuintes têm dívida com os fiscos, não só com o fisco federal, mas com os fiscos estaduais também. Então, isso é um ativo que tem valor? Uma parte disso sim, outra parte não. Imóveis, outras coisas que os estados possam entregar, tudo isso vai criar uma grande confusão, Gabriel, na gestão da dívida pública, sobretudo nesse quesito, né, das dívidas estaduais. E me preocupa também a questão que você mencionou dos fundos, né, porque essa foi uma forma que acharam para que os estados que não têm dívida acabem levando também uma parte desses recursos da União, né, porque os estados que são mais pobres e não têm um desenvolvimento mais robusto, e aí a gente até poderia entrar na discussão de porquê e de como fazer para que eles tenham um desenvolvimento mais robusto, acabaram conseguindo enfiar no projeto essa questão desses fundos, que, na verdade, vai significar uma contrapartida às avessas, né? Você vai ter mais gastos para compensar esses estados que não vão ser beneficiados porque simplesmente não tem dívida. Então, para eles, a renegociação de dívida não serve de nada, né? Agora, o outro ponto que eu queria levantar que preocupa é a questão que foi incluída lá no artigo 4º, parágrafo 4º, né, para quem quiser consultar, que é uma questão que é o seguinte: os estados que comprovarem que gastaram com várias áreas, né, saúde, segurança, defesa, um monte de coisas, várias áreas foram incluídas lá, e comprovarem que esse gasto deveria ter sido feito pela União, também vão poder fazer abatimentos extraordinários, né, amortizações na sua dívida com a União, parcelas dessa dívida com a União. Então, isso foi mais um jabuti que enfiaram ali e que eu espero que o presidente da República vete nessa linha do que o ministro Fernando Haddad falou na entrevista recente aí sobre esse assunto. Lembrando, tem até hoje para essa lei ser sancionada. Vamos aguardar quais serão estes
trechos da lei da renegociação da dívida dos estados que serão vetados pelo presidente, mas ainda podem cair, caso, claro, voltem para o Congresso Nacional. Uma pauta muito importante, saiu da mão de Rodrigo Pacheco, este projeto pessoal de Rodrigo Pacheco para a renegociação da dívida dos estados. E apenas um ponto que eu queria levantar, justamente, eu salto, essa concentração da dívida, 90% está na mão de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O restante dos estados tem ali dívidas muito menores ou até mesmo não são endividados. O senhor mencionava algumas alternativas para o desenvolvimento econômico desses estados. Afinal, nós temos muita concentração de renda nos estados que eu mencionava, que estão muito endividados. Quais seriam, talvez, algumas alternativas para conseguir fazer essa distribuição de recursos e desenvolver a economia local? Então, eu entendo que tem dois caminhos importantes, né? Tenho escrito sobre isso e estudei isso no mestrado também na Fundação Getúlio Vargas, as transferências de recursos. E no Brasil a gente faz muita transferência do governo central para os governos regionais. Nesse aspecto do federalismo fiscal, os recursos são partilhados e o critério dos estados mais pobres receberem mais, esse critério é sempre observado nessas transferências e nas mudanças que ocorrem também nas regras para essas transferências interestaduais. O problema é que você precisaria direcionar esses recursos que já são transferidos para áreas que estão ligadas ao desenvolvimento, que é infraestrutura e educação, e não aumento de salários, como acontece muitas vezes, sem contrapartidas claras. A outra frente, o que eu julgo importante, é o treinamento da burocracia local. Hoje a gente tem a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que foi criada no final dos anos 80 e que foi fortalecida na reforma da administração e reforma do Estado, do aparelho do Estado, nos anos 90, pelo ministro Bresser Pereira, e que poderia ter iniciativas de formação e de treinamento da burocracia, principalmente para a elaboração de projetos nessa área de infraestrutura. Uma terceira frente que eu julgo importante, Gabriel, é também a discussão sobre como a gente bloquear essas iniciativas que só representam transferência, mas sem nenhuma clareza sobre o objetivo, o resultado. Por exemplo, as emendas parlamentares. Hoje você tem 50 bilhões de reais de emendas sendo repartidos para o varejo, quer dizer, para coisas pulverizadas, e não seguindo uma lógica que inclusive determina a Constituição de levar ao pé da letra o plano plurianual, o PPA. Então, há aí uma avenida de coisas que deveriam ser feitas que infelizmente não vão acontecer no curto prazo. Essas emendas parlamentares, que eram cerca de 5% do orçamento livre da União há 10 anos atrás, agora já chegam a um quinto, superam os 20%, estão cada vez mais engessadas as emendas parlamentares, pouco transparentes, por isso que motivaram toda a briga do Judiciário com o Legislativo no ano passado, que se estende para este 2025. Felipe Salto, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela visão sobre esse projeto de renegociação da dívida dos estados, que tem até hoje para ser sancionado, eu lembro vocês. Uma ótima manhã ao senhor e até uma próxima, Salto. Eu que agradeço, Gabriel. Um abraço a você e a todos. Um abraço.